A título de registro, irmãos, se estivessem aqui hoje conosco, neste dia 26 de maio, meus pais estariam hoje completando sessenta e 69 anos de casados. Ele com 90 anos, e ela com 86. E para jamais esquecermos dessa data, 26 de maio, eu e a dona Bia escolhemos essa data para também comemorar o dia do nosso casamento. Hoje, eles estariam completando 69 anos de casado. E eu e a Bia estamos completando 45 anos. Olha, que eu pensei que eu não ia me emocionar tanto. Quando eu escrevi foi apenas uma frase, Mas o que veio agora na lembrança, cenas vividas. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por nos permitir esse tempo todo, eu e Bia, e que diante de Ti renovamos esses votos até a eternidade. Ontem estávamos falando, através da ministração do domingo passado, sobre o discurso de posse, do rei Davi, que foi o Salmo 101, da qual a gente teve a oportunidade de ministrar domingo passado e estudá-lo ainda ontem. Falávamos exatamente, no tocante às promessas que a gente faz e que, via de regra, a gente não cumpre. Refletimos exatamente sobre todos esses aspectos. E no caminho de volta ainda comentei com a dona Bia, Falei, Bela, nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir o que nós conversamos ontem, o que nós estudamos ontem, o que nós falamos ontem
São palavras fortes, irmãos. Mas conforme a gente sempre faz lembrar aqui, né, que o amigo é aquele que diz aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos. E Deus é o nosso amigo maior. Falou ontem, está falando hoje, falará conosco eternamente. E uma das palavras muito citada ontem, como também ela é muito lembrada durante toda a nossa trajetória aqui, nas nossas ministrações, porque é o que realmente conta, não é? Vai ser a ministração dessa noite. Abra a Bíblia de vocês. 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 11. Primeira Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 11. O apóstolo Paulo, falando exatamente para essa igreja, ele faz um relato do que aconteceu no passado, todos os exemplos deixados para todas as personagens do Antigo Testamento, ou seja, das Sagradas Escrituras, que a igreja lhe conhecia, né? Ou pelo menos tinha se inteirado com relação a toda essa história. E ele começa escrevendo, através da inspiração do Santo Espírito de Deus, tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem os fins dos tempos já chegou. Falava para vocês que durante a semana, né, eu fui a um encontro, eu fui participar de um seminário, podemos dizer assim, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, na igreja PIB, Primeira Batista aqui de Curitiba, onde que lá estavam 9 líderes da Ucrânia, país esse que todos nós sabemos que há 3 anos está em guerra, né? Ali tinha padre ortodoxo, padre romano, tinha pastores, né? E eu fui, digamos assim, bombardeado, entre aspas, com lições de eternidade, com lições de fé, através do testemunho de cada um ali presente. E conforme ontem eu estava falando aqui para a igreja, né, tive a oportunidade e o privilégio de abraçar e orar com eles, e de certa maneira, né, diante de todo aquele derramamento de realidade, de eternidade que eu obtive ali, não poderia deixar de humilhar minha alma diante de tudo que eu ouvi, diante de tudo que eu testemunhei, através do relato desses que estão sendo participantes da história naquele país. Que é onde diziam pastores ali que tinham perdido 3 filhos nessa guerra, não é? Mas totalmente amando a Cristo Jesus, devotado a Cristo Jesus e com uma fé tremenda em Cristo Jesus, dizendo que o único motivo de ainda os russos não terem ganhado definitivamente a guerra na Ucrânia é por Cristo Jesus, é pela fé daquele povo e a oração de todos os outros povos cristãos ao redor do mundo, inclusive aqui do Brasil. Uma das
coisas que nós observamos ali, através desse choque de realidade, e comentei com a Bia, né? Porque realmente é uma coisa assim impressionante. Conforme nós sabemos que a televisão, ela não documenta todo o ocorrido, né? Ela tem edições, ela tem algumas coisas que nem no ar pode ir, né? E ali a gente teve a oportunidade de ver vídeos que realmente chocam e impressionam o que é uma guerra, o que é a realidade de uma guerra. Nós não conseguimos nem mensurar, né? Quanto sofrimento, quanta tristeza, que dirá pelo testemunho desses que faz parte dessa história, estão fazendo parte dessa história e voltaram para lá, vieram, né, participar desse congresso bíblico, levar Bíblias para aquele povo, porque muitas foram incendiadas, muitas foram destruídas, e, né, a Associação Bíblica do Brasil está encaminhando uma série de exemplares lá para aquele país, para que realmente as pessoas cada vez mais se atualizem com essa mensagem, que veio não para que a gente ouça ela apenas um momento da nossa vida, mas sim para que ela nos acompanhe até a eternidade. Amém? Oh glorioso Deus! O tema: Senhor, livra-me de mim. Amém. Mais uma vez, Senhor, livra-me de mim. Amém. O que eu peço, não é, com esse tema? Eu peço exatamente para que o Senhor me oportune escolhas melhores. Ontem ainda, né, nós falávamos sobre o tema que foi ministrado no domingo passado, que foi cuidando de você, aonde que o tema chama a atenção para que cada um cuide de si próprio, porque Deus cuida de todos nós. Amém? Nós sabemos que se existe alguém que cuida de nós, até mesmo mais do que nós mesmos, é o nosso Deus e Pai. E quando eu trago esse tema, Senhor, livra-me de mim, amém, porque no conjunto de toda a obra, quem produz o mal para mim mesmo sou eu próprio. E aquilo que eu sempre falo para vocês, quando eu estou falando da minha pessoa, né, eu também estou falando da pessoa de vocês. Quantas coisas erradas que a gente fez essa semana. Não vai longe, não. Não precisa ir longe. E o apóstolo Paulo aqui, ele começa a chamar exatamente essa atenção. Tudo isso foi escrito como advertência para nós, que os fins dos tempos já estão chegando. E mais uma vez eu trago esse louvor, porque são dias difíceis. Na época do Senhor Jesus, na época de Paulo, como também nos nossos dias. Ainda que tribulados, ainda que, não é, angustiados, mas não fomos destruídos, mas somos vasos de barro. O tesouro é a palavra de Deus. Esses homens vieram buscar para o povo deles, aqui, nessa semana, não armas, mas sim a verdadeira espada, essa espada que traz a vida e a vida é eterna. Bíblia.
quando eu sempre falo para vocês da importância de estarmos totalmente ligados às Sagradas Escrituras. Vejam, a gente só dá valor nas coisas quando perde. Nós precisamos inverter esse contexto. Nós temos que dar valor nas coisas enquanto temos. Essa palavra de Deus é palavra de vida eterna, não é para um tempinho na nossa vida. Ainda que por fora estamos desfigurando, deteriorando, por dentro nós estamos nascendo, conforme foi trazido aqui na abertura. E esse nascimento, a gente tem que trocar os alimentos. E eu comentava exatamente para a Bia, falei, imagine uma pessoa estranha chegando ontem ali e ouvindo essas palavras fortes, das quais nós estávamos pronunciando ali, que é a Sagrada Escritura. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Que a verdade, de certo modo, vai fazer com que eu deixe de praticar muitas coisas que eu estou praticando, que eu venho praticando e que já não faz mais parte desse contexto. Não tem mais nada a ver com a minha vida, falando também na pessoa de vocês. E eu comentava com a Bia, será que voltaria na reunião seguinte? E ao mesmo tempo glorificando a vida de cada um de vocês, porque o alimento que foi servido aqui ontem e como vai ser servido agora é sólido. É um alimento exatamente, denominado como pão da vida, que é aquele que nutre, aquele que traz exatamente substâncias necessárias para que a gente continue nessa caminhada são. Amém? E não doentes, como ontem éramos, Porque o Senhor veio para o doente. Assim como Ele veio para mim, Ele veio para cada um de vocês, Mas Ele já deu esse alimento, da qual nós temos que nos nutrir. Nós temos que provar desse banquete diariamente, não necessariamente só no domingo. Dias difíceis. Paulo aqui ele está lembrando que o fim dos tempos para nós já chegou. Conforme o banho de eternidade que eu tomei essa semana, a gente sempre comenta aqui, que já estamos na eternidade. A Ucrânia já está na eternidade. Se ela não estivesse na eternidade, ela já teria perdido a guerra. Só olhando exatamente para a eternidade que ela consegue, mensurar, medir, dimensionar o sofrimento que ela está tendo hoje. Esses pais que perderam seus filhos na guerra e outras tantas atrocidades que de repente foram ali relatadas, que dói até de falar. Que dirá esses que estão vivendo? Até um padre ortodoxo ele disse, como Urias, que nós falávamos ontem, eu estou aqui, ainda ontem participando de um churrasco. Ele falando, óbvio, sendo traduzido para nós no português, numa churrascaria, que vocês sabem o que é uma churrascaria, e os meus irmãos morrendo lá no meu país. O rei Salomão, em Provérbios 4, verso 27, ele diz: não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, desvie os teus passos do mal.
A maior adoração a Deus, irmãos, que podemos prestar nesta vida é fazer a vontade dEle. Não é reza, não é oração. A maior reverência que nós prestamos a Ele é fazer a vontade dEle. Bendito serei no campo, bendito serei na terra, se verdadeiramente eu ouvir e obedecer à voz de Deus. Isso tudo foi dito para que a gente não se perca. Isso tudo está escrito para que realmente a gente ande na verdade e não mais na mentira. Deus, Ele já preparou tudo para andarmos, e adorarmos a Ele em espírito e em verdade, que é o que? A sua palavra. Nos deu, através do seu Santo Espírito, a oportunidade de conhecer a sua vontade, porque o Espírito já revelou isso para nós, revela para nós. A partir do momento que nós abrimos a Bíblia, Deus começa a falar conosco através do seu próprio Espírito. E o seu próprio Espírito traz para nós um entendimento para que a gente conheça a regra dessa vida, conheça a regra da vida eterna. No livro de 1 Reis, no capítulo 11, do verso 9 a 13, diz a palavra: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que é essa sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, Reoboão, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Irmãos, aqui vale a pena a gente abrir um parênteses, observando exatamente que esse homem, ele teve tudo que nenhum homem do mundo terá jamais. Ele teve de Deus a fortuna que Elon Musk nem chega perto. A própria Bíblia relata isso, que homem nenhum terá. Juntando União Soviética, a Rússia, juntando China, juntando Estados Unidos, juntando a Alemanha, todo o poder bélico, o poder de guerra que ele tinha na mão, juntando todos esses países, não chegava nem próximo do que ele possuía. Deus deu tudo para ele, é como se abrisse uma comporta, de bênçãos que alcançaram esse homem. Mas Deus, Ele faz, Ele cria, digamos assim, como o autor, de tudo. Ele tem o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Veja no início, no início, Deus criou
Adão e Eva. Olha aqui, isso tudo é teu. Você vai nomear cada um desses animais, você vai nomear cada uma dessas plantas, você vai, ser dono disso tudo. Porém, nem coloque os olhos nessa árvore. E vendo a mulher que a árvore era bonita e o fruto era bom, provou e deu para o seu marido. E ele provou. E ao provar desse fruto, o paraíso cessa e entra o pecado na terra. Uma criancinha que está nascendo agora, em qualquer maternidade da vida, ela está nascendo no pecado. Não pela maneira que ela foi concebida, mas sim pela natureza dela, que é uma natureza adâmica. Compreende? Essa criança, ela vai crescer. Ela vai receber o leitinho espiritual. A partir do leitinho espiritual, ela vai receber o alimento sólido. Alimento esse que vai trazer nutrientes, vai trazer exatamente proteínas para que ela se desenvolva e para que ela cresça. E crescer dói, irmãos. Crescer dói em todos os aspectos. Crescer faz parte de se abnegar de uma série de coisas, porque a própria palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então Deus já estabeleceu exatamente tudo o que Ele quer, lá no Éden. Não mexa nessa árvore. Aqui, não terás outro Deus além do seu próprio Deus. Mas aquele homem que está nascendo agora, naquela criancinha lá na maternidade, ele vem de uma natureza caída. Por um, o pecado entrou na terra, e por outro, o pecado saiu da terra. Por um Adão, o pecado entrou, pelo outro Adão, o pecado saiu. O primeiro Adão, o Adão da Eva, o segundo Adão de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, que tirou o pecado do mundo. Vejam, tirou, não irá tirar, tirou, tempo presente. Sabe aquela coisinha que de repente você gosta de fazer e permanece fazendo? Que se todo mundo saber aquilo, vai de certa maneira te envergonhar. Isso é pecado. Tem jeitão de pecado? É pecado. Não tem meio termo. Isso passou. E o que Paulo está falando aqui é exatamente isso. O que Deus falou para Salomão apareceu para ele 2 vezes. Um homem que teve tudo, e de repente nos seus últimos dias, podemos dizer assim, lança tudo fora. Não se surpreenda se você chegar no céu amanhã, na glória celestial, e Salomão não estiver lá. Salomão, ele tinha o dom da palavra da sabedoria, e não a sabedoria plena, como muitos dizem que ele tinha, sabedoria de Deus. Raciocínio. Se houvesse sabedoria plena, jamais esse cara desejaria 1000 mulheres. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas.
Analisa, até satirizando agora, né? Ele se esqueceu que por trás de 1000 mulheres viria 1000 sogras junto. Então vai vendo a inteligência e a sabedoria do cara. Se houvesse a sabedoria plena, ele jamais desobedeceria a Deus. Muito pelo contrário. Se houvesse a sabedoria, ele jamais adoraria outros deuses sobre todas as coisas. Ele teve tanta mulher, que umas veio de outros países com a idolatria dele, que ele passou a adorar outros deuses além do próprio Deus. Por isso que eu sempre digo, né? O conjunto da obra. Deus olha o conjunto, né? Todas as causas da nossa existência, e não necessariamente um episódio isolado. Depois do reinado de Salomão, por rebeldia, Deus divide as 12 tribos de Israel. Já expliquei aqui para vocês, tá? Mas é bom sempre lembrar. O reino do norte, chamado de Reino de Israel, da qual a capital era Samaria, assumiu Jeroboão, que havia sido servo, tinha servido, né, Salomão como chefe da tribo de José até. Ou melhor, e com 10 tribos, e o reino sul, chamado de Reino de Judá, com capital em Jerusalém, assumiu Roboão, com 2 tribos, de Judá e a tribo de Benjamim. A Bíblia, ela relata em toda a história de Israel que houve 43 reis. Vejam isso. E dos mais de 43, né, são outros citados, mas eu estou falando dos reis de Israel. Somente 5 obedeceram a Deus, que são Davi, o rei Assá, Josafá, Ezequias e Josias. Somente esses 5 obedeceram a Deus. E o que Paulo está relatando nessa carta é o seu descontentamento com essa igreja de Corintos. Ele está mostrando exatamente para Corintos, não é? Que no passado já teve uma série de exemplos, já teve uma série de personagens que mostrou o que nós devemos ou não fazer. A palavra Corintos, ela é traduzida como fornicar. E como nós já sabemos, né, e até estudamos algumas vezes a igreja de Corinto, é uma igreja carnal. Era uma igreja carnal. Ontem, ainda falando com o pastor sobre a morte de um outro pastor, amigo nosso, né, e comentávamos exatamente como que está os crentes, como que estão as ministrações, como que estão, né, as coisas que estão sendo ditas por aí, e as pessoas se apegando. Olha o que foi orado aqui. Nós não somos aquele povinho da fábula, do comichão. Ao contrário, nós buscamos exatamente esse alimento sólido, que vai fazer exatamente com que a gente cresça e tenha os ingredientes necessários para chegar à vida eterna, que já começou aqui. E não ficar numa coisa paliativa, tipo de faz de conta, que está cheio de crente, né, de faz de conta. Falamos de denominações que tem hoje na cidade 20 mil membros.
O crente está lá no meio de uma cidade, não vai ser nem notado. É o que ele quer. Ele quer rito. Ele quer ficar lá perdido no meio da multidão. Ninguém me nota aqui. Continuo vivendo a minha vida. Ninguém vai me recriminar. Só que se esquece que nós temos um Deus onisciente que sabe de todas as coisas. Conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar e conhece o nosso caminhar. Sabe tudo de nós. Essa igreja, irmãos, para que vocês tenham noção, ela vivia na luxúria, ou seja, na sexualidade exagerada. Ela vivia na idolatria, ela vivia em murmuração, enfim. Vivia em tudo naquilo que Deus condena. A igreja de Corinto. Embora existissem muitos dons manifestos nessa igreja, os crentes lá tinham dons. Falavam em línguas estranhas, interpretavam línguas estranhas. Tinham os dons. Mas pela falta de amor, pela imaturidade, pela imoralidade e o orgulho, os crentes dali faziam mau uso dos dons, dessas habilidades vindas do próprio Deus. Paulo, nesse capítulo, ele está lembrando a todos sobre os acontecimentos do passado. E o que ele relata aqui, não é, que as cobiças e atrocidades que o povo cometeu ao longo da história, idolatria, imoralidade sexual, murmuração, Deus não se agradou da maior parte desses todos, não é, que de certo modo, não é, morreram no pecado. Muitos por rebeldia morreram no deserto. Vocês assistiram Moisés, certo? Vocês viram quando Moisés sai com todo aquele povo e atravessa o mar, que o mar se abre no meio, né? Cria-se duas barreiras de água e o povo passa pelo meio. É como se Deus tivesse ali não permitido que eles passassem. Porque muitos dos que passaram ali morreram, podemos dizer assim, anos depois. Não por uma morte natural, mas sim por uma morte provocada, através da ira de Deus, por rebeldia. O povo viveu numa escravitura, numa escravidão por anos a fio. E no primeiro momento, não é? na primeira dificuldade já murmurou. Não tem alho, não tem cebola, não tem tempero para nós temperar as comidas. Lá no Egito nós tínhamos tudo isso. Eram escravos. Eu já cheguei a ouvir aqui, irmãos, relatos de pessoas que falaram assim: a partir do momento que eu comecei a frequentar a tua igreja, pastor, não é? A financeira veio e tomou meu carro. O carro dele já estava tomado há muito tempo. Ele estava vivendo uma mentira, porque nem pagava a prestação. E eu ouvi isso no meu ouvido. Vão vendo o que as pessoas, não é, desconsideram da palavra do Senhor. Muitos por murmuração morreram no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo. Para nós não queremos coisas mas como eles quiseram. Paulo está falando exatamente nessa mesma carta, não é? Nessa mesma epístola a 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 6. O que nós vemos aqui nessa passagem, nessas admoestações,
Eu já expliquei para vocês que admoestar é repreender com amor. Que Paulo está fazendo aqui as consequências e as causas pela desobediência do povo escolhido por Deus. Oh Deus amado, e ao estudarmos esses versos, nós encontramos aqui afirmações necessárias para a nossa caminhada em santidade. Primeira afirmação: quando as advertências sobre o fim dos tempos. Verso 11. Paulo, ele mostra aos coríntios como para todos nós que os planos de Deus se cumprem todos com a vinda do Senhor Jesus. Jesus já veio, cumpriu a sua missão, voltou ao Pai e já está voltando para nos levar com Ele. Nós já não somos mais participantes, ou não deveríamos ser mais participantes de muitas coisas desse mundo, imundo, porque o mundo jaz no maligno. 1 João, no capítulo 15, verso 19. Jesus, ele já veio e cumpriu cabalmente, conforme eu sempre falo para vocês, com início, meio e fim, a sua missão junto a Deus. O que aconteceu com Israel não é um puro acontecimento histórico. Serve-nos de advertência para que não nos miremos nos exemplos, ou melhor, para que nos miremos, para que olhamos exatamente, possamos olhar para esses todos os exemplos e fazer exatamente o contrário. Fazer as coisas que agradaram a Deus, tais quais aquelas personagens fizeram. Deixar de fazer as coisas que desagradaram a Deus, conforme tantos personagens ali revelados na Sagrada Escritura. O que aconteceu com Israel serve-nos de advertência para que abandonemos de vez o velho homem, aquele que está nascendo agora naquela criancinha da maternidade, que um dia ela vai ter a idade adulta, ela vai ter a compreensão e aceitar Jesus como seu único Senhor e verdadeiro libertador, porque senão vai morrer escravizada por esse velho homem, pelo pecado propriamente dito. Serve-nos de advertência para fazermos a vontade do nosso Deus. E aquilo que eu sempre falo para vocês, quando nós morremos com a nossa vontade, nós estamos ressuscitando com a vontade de Jesus. Essa é a maior reverência que você possa prestar, que você pode prestar para Ele. Percebe, irmãos? Toda a história de Israel serve de aviso para a nossa geração. Olha o que diz a palavra em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Já está escrito. E não é uma fraçãozinha da Bíblia, porque as pessoas olham uma fração da Bíblia. Olham versos de sorte. O crente é tão preguiçoso que ele já criou até uma caixinha de sorte, para ver o versículo do dia. Segunda afirmação, para os cuidados de nos mantermos junto a Deus, verso 12. Paulo ele adverte aqui todos aqueles que se acham seguros em si mesmos. Os crentes de Corinto, eles eram orgulhosos, se achavam firmes em suas condutas. Eles tinham dons, falavam em língua estranha, e falava para que todo mundo ouvisse que ele tinha esse dom.
E ele diz: aqueles que acham que estão de pé por seus próprios esforços, cuide-se para não cair. Quantas pessoas estão batendo já no peito, se achando totalmente salvo? Salvação, irmãos, é um processo. Falava aqui ontem, se nós já tivéssemos essa certeza de que, conforme Deus relatou para Samuel, achei o homem segundo o meu coração, conforme o rei Davi. Se tivesse escrito lá na Bíblia, achei o homem terceiro o meu coração, se relacionando a mim, eu poderia viver da maneira que eu quisesse, entre aspas. Eu já tinha o coração de Deus, mas eu estou num processo. Eu não posso me sustentar exatamente naquilo que eu já sei, né? Naquilo que eu já transferi para as pessoas e deixar de viver essa realidade. Porque aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Só aí, né, faz exatamente com que eu ore com essa frequência para Deus, com esse tema da ministração de hoje. Senhor, livra-me de mim, amém. Eu não quero perder essa vida que gratuitamente o seu Filho me deu, essa graça, esse favor imerecido, da qual, não é, eu possuo hoje. Eu não quero perder isso, muito pelo contrário, eu quero estar contigo na eternidade. Livra-me de mim, Senhor, amém. Seja a sua vontade, Pai, e não a minha. Eu concordo, Senhor, exatamente em tudo o que o Senhor fizer, porque eu sei que o que o Senhor fizer pela minha vida vai ser melhor. Amém. Os coríntios, eles acreditavam que uma vez justificados, nada poderia lhe acontecer. A palavra justificado significa perdoado. Deus já nos perdoou, irmãos. Cristo já veio exatamente e levou todos os nossos pecados no madeiro, levou todos os nossos pecados na cruz. Ele nos perdoou para que a gente não peque e não fique pecando. Percebe? A disciplina de Deus, ela não deve ser levada de maneira irresponsável. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Gálatas, no capítulo 6, versos 7 e 8. A terceira afirmação, sobre as tentações e fidelidade do nosso Deus e Pai. Verso 13. Ainda que sejamos tentados, mas não destruídos. É o que foi trazido aqui na abertura. Somos vasos de barro, somos quebráveis. Paulo afirma aos coríntios e a nós todos nesta manhã, né? Como nos sentimos diante das tentações. A tentação, ela será e é comum a todos os homens, indistintamente. Contei no domingo passado, né? O olhar sem cerca, o olhar sem reflexão que Davi teve, não é? E pecou, adulterou, matou, enfim, fez uma série de coisas por não ter corrigido o seu olhar. Falei ontem aqui, né, lembrando exatamente dessa passagem, que um olhar errado vai fazer com que se manifeste em mim tudo aquilo que vai me afastar de Deus. Concupiscência dos olhos, a vontade, né, o desejo
de obter determinadas coisas que os meus olhos batem, né? A concupiscência da carne, a vontade de adquirir aquilo que eu estou conferindo com os meus olhos, e a soberba da vida, né? Ser eu o rei das minhas decisões e não Cristo Jesus. Ninguém está imune às tentações, mas Paulo, ele adverte que devemos nos cuidar. As Sagradas Escrituras nos mostram várias alternativas de lidar com a tentação. Sabemos, na maior parte das vezes, que algumas situações nos levarão a pecar. Há ocasiões em que o escape é ficar longe das coisas ou pessoas que certamente nos trará a iniquidade. Devemos evitar situações que nos levam, outras pessoas, que levam, melhor dizendo, outras pessoas a seguir o mal. Deus está esperando que sejamos testemunhos dele, embaixador dele nos lugares. E não que a gente conduza as pessoas ao erro, muito pelo contrário. Ele quer ver em cada um de nós um agente de transformação nesse mundo hostil, nesse mundo de pecado. O que Paulo está dizendo aqui para mim e para você: não brinque com as tentações, fujam delas. Não brinque com os pecados, fujam deles. E como eu fujo, pastor? Tem um não desse tamanho na Bíblia, e que, se depararmos exatamente com ele está escrito em Tiago, no capítulo 4, verso 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo doble, limpai o coração. Já expliquei, né? O ânimo doble, né? Hoje eu sou crente, daqui a pouco não. Agora eu sou crente, estou dentro da igreja, daqui a pouco não. Percebe? Tem um não desse tamanho. Pensou coisa errada? Não, isso já não faz mais parte do meu ser. Eu pertenço a Cristo Jesus. Olhou coisa errada? Não, isso não é mais para a minha vida. Não tem mais lugar na minha vida essa situação. Eu pertenço a Cristo Jesus. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu já bebi dessa água viva. Eu como diariamente esse pão que me nutre e faz exatamente com que eu não me contamine mais com as coisas dessa vida. Eu tenho um dono, eu tenho um irmão mais velho, eu tenho, né? Eu fui adquirido pelo alto preço. E a quarta afirmação, sob as providências divinas junto às tentações, verso 13, parte B. Paulo, ele escreve aos Coríntios e a nós, que Deus nunca nos permitirá que sejamos tentados além da nossa força. Deus não promete poupar-nos das tentações, mas promete limitar a intensidade das mesmas. Deus, ele nos dá o livramento, não é, para qualquer situação da nossa vida. A tentação é algo que precisamos confessar e apresentar a Jesus. Senhor, eu estou sendo tentado nessa área, sozinho eu não consigo, mas contigo eu serei mais que vencedor. Eu não quero mais isso para a minha vida, porque tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Sozinho eu caio. Declare a sua fraqueza, onde o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu me manifesto fraco para o Senhor,
Tudo eu posso nele, porque ele me fortalece. Algumas tentações são terríveis lutas em nossas atitudes e pensamentos. Somente Jesus é capaz de purificar o que está em nossa mente e coração. Mais uma vez um não desse tamanho dentro da Bíblia. Tiago 4:7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resista o diabo, que ele fugirá de vós. Diabo, você já não tem mais controle da minha vida. Quem controla a minha vida é Jesus. Se você olhar na minha testa aqui, não tem a bandana tipo do Neymar, 100% Jesus, mas a minha vida que pertence. Eu estou sob nova direção, é Cristo que vive em mim, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Vague reto, Satanás, esse pensamento já não faz mais parte da minha vida, não tem mais nada a ver com aquilo que eu estou em Cristo Jesus. Amém. Sujeitou a Deus, Ele vai fugir de você. Ninguém mexe com o meu ungido, o Senhor fala assim para cada um de nós, e fala para Ele: não ponha a mão no meu ungido, você não tem poder sobre o meu ungido. Concluindo, mais uma vez, a maior adoração a Deus é a nossa obediência a Ele. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O tormento da tentação para pecar é nada se compararmos com as consequências. As consequências do pecado podem durar por toda a vida e até mesmo pela eternidade. As consequências serão tormentos eternos se não nos arrependermos. Jesus é o único caminho para nos livrarmos de todos os tormentos. Toda obra de cura do Senhor começa na sua palavra. Não se culpe. Jesus, Ele já preparou todos os escapes. Aproxima-se de Jesus e viva verdadeiramente a palavra dele na sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Libertará das garras satânicas do mal. Libertará exatamente das motivações do mal. Eu sempre digo, irmãos, e a Bíblia deixa isso bem claro, o diabo, ele só tem poder na tua vida se você der legalidade para ele agir. Por isso que você tem que estar sujeito ao Senhor, olhar exatamente para os feitos de Cristo na cruz, observar exatamente todo o significado, do que você já conquistou em Cristo Jesus, e colocar o diabo no lugar dele. O diabo não foi feito para temermos a ele, apenas respeitar, porque ele é trilhões de vezes mais forte do que você. Ele vai te vencer, só se você der a legalidade para ele. Ó Deus, assim como o sabão lava as suas mãos, a palavra de Deus lava a sua mente e o seu coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João no capítulo 1, verso 9. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos no capítulo 1, verso 28. Portanto, em nome do Senhor,
Eu digo e insisto no seguinte, Paulo falando também em Efésios no capítulo 4, versos 17 e 19. Não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Oh Deus amado, Senhor, livra-nos de todo o mal. Irmãos, Jesus é a única esperança para a salvação do mundo. O que tem afastado você dele? Que tentação tem lhe atormentado e que te afasta do nosso Deus e Pai? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, confesse agora. Confesse a sua fraqueza para o Senhor. Olhando agora, não é? Lá num cantinho, aonde ninguém está te notando, ninguém está te vendo, mas você está sob os olhos do Senhor. Olhando exatamente agora para as suas fraquezas, ore para Ele aí, não é? Numa oração silenciosa, pedindo exatamente com que Ele te tire dessa fraqueza, te tire desses pensamentos pecaminosos, podemos dizer assim, te livre verdadeiramente dessa tentação. Tenha sempre esse particular com Ele, irmãos, sempre quando te vier esses pensamentos. Ele é seu Pai, Ele quer o melhor para você, Ele quer que você viva com Ele eternamente. E conforme eu sempre falo, essa eternidade já começou nos nossos dias. E glória a Deus por essa semana, né, dele ter me mostrado a eternidade num país que, se não fosse viver a eternidade, já estariam todos mortos. Em Números, no capítulo 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez, Senhor, o Senhor nos alertar, Pai, sobre o cuidado de permanecermos em pé. Nos mostrar através do que Paulo fala exatamente para a igreja de Corintos, para que sejamos reflexivos nessa vida, Senhor, que a todos os instantes possamos fazer comparação do que estamos vivendo nessa vida ou não, no que estamos lhe agradando ou não. E mais uma vez, Senhor, como o tema da ministração dessa manhã, Pai, eu quero fazer dela a minha oração eterna para Ti. Senhor, livra-me de mim. Amém. O Senhor sabe que eu não estou pedindo a minha morte, mas sim a minha vida eterna contigo, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.